Já estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre um projeto muito bacana que nasceu nos Estados Unidos, chamado Católicos Voltem para Casa. Um leigo se aprofundou na sua fé no catolicismo e ele trabalhava com comunicação, era publicitário, tinha e tem muito talento para trabalhar com vídeos. A gente exibiu agora há pouco um belíssimo comercial que ele produziu e que ficou famoso no mundo inteiro, foi traduzido para muitos e muitos idiomas. Só dar uma dica para vocês, a gente passa mais uma vez ainda esse comercial no programa Eclésia ainda hoje, tá certo? Se você quer chamar o seu amigo ou ligar para a sua tia para mostrar esse comercial, dá tempo, tá bom, gente? Que a gente mostra ainda hoje. Bom, então a gente começou a falar sobre isso, sobre esse projeto importante, mas o Fernando está aqui me ajudando, o Fernando Nascimento, que trabalha conosco aqui na Associação do Senhor Jesus e que está trabalhando nesse projeto, que a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas o nosso querido Tom Peterson, à medida que o projeto foi crescendo, os bispos entraram também de maneira a apoiar o projeto dele e não ficou só nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, foi exatamente isso. Certo. Começou a haver um retorno dos católicos para a igreja. Os bispos perceberam a riqueza do projeto e abraçaram isso como um projeto pastoral para os Estados Unidos. E isso depois aconteceu com a Austrália. Os bispos australianos chamaram o Tom para lá e ele foi, conversou, lançou um projeto de apoio para as comunidades católicas no país. O Tom esteve no Pontifício Conselho de Comunicação Social, esteve em Roma, conversando com várias frentes, com várias frentes de apostolado. E foi assim que foi surgindo o interesse. Foi surgindo o interesse também, aqui no Brasil, de nós trazermos esse projeto para cá. Você já está respondendo a minha pergunta, então, do bloco anterior. Então, quer dizer, Fernando, que nós teremos em breve uma versão dessa do Católicos Voltem para Casa brasileira? Exatamente, graças a Deus. E a docilidade do padre Eduardo Dougert, que sempre pioneiro, ele percebeu a riqueza do projeto, percebeu as necessidades do nosso país, e disse: esse projeto nasceu e tem tudo para abençoar a igreja no nosso país, aqui no Brasil. Ele entrou em contato com o Tom, os dois ficaram amigos, mais que amigos, amicíssimos. Conterrâneos, dois são norte-americanos. Exatamente, o padre, ele é da Geórgia, o padre Eduardo tem parentes na Geórgia. Certo. Então eles tomam café quando se encontram e ficaram muito amigos. E o padre Eduardo assumiu, então, a tarefa de dizer assim: nós vamos trazer católicos, voltem para casa, para o Brasil. Tanto é que o padre Eduardo se tornou, então, o porta-voz desse projeto aqui no Brasil, aqui no país. Que legal. Então, o nosso querido padre Eduardo Dougert, fundador aqui dessa missão na qual estamos aqui trabalhando nela, a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI. Bom, todo mundo já sabe a história, ele foi pioneiro no meio de comunicação católica, especialmente no meio de televisão aqui no Brasil, né? Ele foi o fundador da televisão católica do Brasil, o primeiro programa da Igreja Católica aqui no Brasil, que é o Anunciamos Jesus, está no ar até hoje, Anunciamos Jesus, o padre Eduardo que começou e tudo mais, e agora também, visionário como trazendo para o Brasil um projeto importante como esse. E aí o Fernando Nascimento, então, ficou responsável de trabalhar, de dar andamento nesse projeto, né, Fernando? Então, para a gente entender, em que situação a gente se encontra? Como anda esse projeto e o que a versão brasileira, o que a gente vai encontrar nessa versão? Perfeito, vamos lá. O padre Eduardo trouxe o projeto para cá. Nós elaboramos um site nos mesmos moldes do site americano, olhando para essas três segmentações de público: o público não católico, o público católico não praticante e o público católico praticante. Aliás, só para te interromper, essa é a estrutura básica do projeto, né? São uma espécie de 3 vias de acesso, a gente pode pensar assim, são 3 públicos diferentes, cada um vai entrar na sua via para buscar o conteúdo que de repente lhe interessa? Exatamente, a gente tentou, para que a gente possa atender melhor, de modo mais particular, o interessante é realmente segmentar, para que a gente possa ir realmente às necessidades de cada um daqueles que vão chegar
a nós, né? Por exemplo, dentro do público não católico, nós estamos pensando numa primeira etapa, pensamos naqueles que são indiferentes religiosamente, ou agnósticos, ou até que estão no ateísmo. Certo. Então, nós vamos trabalhar temas aí voltados para esse público. Nós queremos falar da existência de Deus, nós queremos falar do problema do mal no mundo, nós queremos falar das vias de acesso ao conhecimento de Deus. Certo. Né? Depois nós temos um outro grande público, que é o público dos cristãos evangélicos, ou cristãos, mas de outras, né, das diversas denominações. Certo. Existe uma série de perguntas, existe uma série até de preconceitos, porque quando eles começam a conhecer aquilo que realmente é a fé, há uma aproximação muito maior, né? Eu sempre digo, eu tenho aprendido isso de grandes homens, que antes de nós debatermos sobre os dogmas precisamente ditos, sobre a fé precisamente dita, é necessário haver reconciliação, né? Antes eu preciso respeitar você, antes eu preciso olhar para você e descobrir que de algum modo nós compartilhamos de verdades da fé. E a partir disso, dessa reconciliação que isso gera, a gente pode começar a olhar para as diferenças e, não de modo indiferente, ir atrás das respostas. A verdade na caridade. Veritas in caritate, já nos ensinou o Papa Bento XVI, né? Legal. Então, esse site, bom, primeiro de tudo, esse site, gente, ele ainda não está disponível. Ele não está no ar ainda, esse site. Aliás, a estreia, o lançamento oficial desse site está chegando, a gente vai falar daqui a pouquinho quando isso vai acontecer. O que a gente está fazendo hoje é apresentando esse projeto para você ficar com gostinho de quero mais e acompanhar depois conosco. Bom, é só acompanhar a programação da Rede Século XXI, seja aqui pela nossa TV mesmo, diretamente, ou então pelo nosso portal rs21.com.br, pelas nossas páginas no Facebook, você vai ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo. Então, em breve, o lançamento desse site na versão brasileira. Agora, além desses comerciais, Fernando, como a gente mostrou agora há pouco, a gente vai mostrar outros ainda daqui a pouquinho, a gente vai ter também vídeos de formação, é isso? Pessoas ensinando propriamente disso, palestras, pequenas palestras, vídeos, como se fossem rápidas aulas, ensinando sobre todos esses assuntos relacionados à Igreja Católica. A gente vai encontrar isso no site? Exatamente. Dentro dessas segmentações que nós fizemos, dentro dessas portas, dessas vias, cada vamos colocar assim, cada público tem questionamentos quando o assunto é Igreja Católica. Então, ao invés de disponibilizar artigos e mais artigos para as pessoas lerem, nós estamos trazendo colaboradores aí, gente de peso, né, para colaborar conosco e explicar a fé, né? Só lá no Não Sou Católico, Eric, nós temos, além desses duas segmentações que eu falei, ateísmo e depois cristãos evangélicos, nós temos todo um apartado para espíritas, né, pessoa que é espírita, e nova era e filosofias afins, né? Tudo isso, para esse público todo, né, nós temos aí gente muito boa participando conosco e colaborando e respondendo perguntas. Vai ser um lugar de quem não professa a fé católica conhecer a fé católica, doutrina, a visão da Igreja Católica em relação também a esses pontos polêmicos, divergentes e alguns pontos convergentes entre católicos e pessoas de outras denominações, e católicos que querem aprender e aprofundar a sua fé, não é isso, Fernando? Exatamente, exatamente. Então vamos fazer o seguinte, olha só, para a gente conhecer um pouquinho, começar a entender como é que isso vai funcionar, vamos falar de alguns nomes de pessoas que prepararam conteúdo, então, para isso. A gente vai botar o primeiro trechinho, olha só, um dos palestrantes, vamos dizer assim, das pessoas que estão gerando conteúdo para esse novo site, tem um monte de gente, viu? Mas a gente vai falar de alguns. É muito conhecido do público católico em geral, que é o professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino é um grande escritor católico, trabalha com temas muito interessantes, e ele trouxe para a gente também a sua bagagem de conhecimento para dentro desse site. Dá só uma olhadinha no trabalho do professor Felipe Aquino. Caros amigos e amigas que têm acompanhado esses nossos programas, dentro desse projeto maravilhoso que é o Católicos Voltem para Casa, um projeto bonito que está, vamos assim, sendo propagado no mundo inteiro, começou nos Estados Unidos, e que quer oferecer aos católicos uma compreensão maior da sua fé
E quem sabe aquele também que nasceu numa família católica, num berço católico, mas se afastou da igreja. Né? Uma oportunidade também dele conhecer um pouco essa igreja. E quem sabe até ter uma vida mais íntima com ela. Esse é o nosso convite para você também.